Boa noite, irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Vamos ter um momento de oração. Bendito, eterno, supremo Deus e Pai, com alegria e gratidão, debaixo do soberano e vitorioso nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós nos colocamos diante do Senhor mais essa noite. Gratos, Pai, pelo Senhor ter nos dado a graça de estarmos aqui juntos nessa noite. Queremos, de fato, encontrar os Teus pés, para então, encontrando os Teus pés, nós podermos ver a Tua face nessa noite, Senhor. Nós queremos reconhecer e declarar nossa total dependência e necessidade da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia para com as nossas vidas mais essa noite. Por isso nós queremos consagrar a Ti todo o nosso ser, este tempo, a Tua palavra escrita e rogar-te a unção e habilitação do Teu Santo Espírito. Abre o nosso entendimento espiritual, os olhos do nosso coração e ministra, Senhor, Tua luz, Tua vida, Tua verdade, através da Tua palavra, Senhor, nos nossos corações. Nós assim oramos, gratos, expectantes em Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, graças ao Senhor, então nós estamos encerrando esse primeiro período de ministrações, de meditação, de estudo nesse Evangelho de João, do versículo 1 ao versículo 18 do primeiro capítulo do Evangelho de João, e com muita gratidão nos nossos corações. Todos os irmãos que então têm estado aqui nas quartas-feiras, nos domingos pela manhã, têm testemunhado da revelação do Senhor, da visitação do Senhor. O Senhor, Ele de fato tem aberto dos Teus tesouros celestiais, sagrados, e tem nos enriquecido, com a Sua revelação. Então, por um lado, nós temos essa alegria e gratidão ao Senhor, mas também, irmãos, um senso e uma realidade no fato de que as verdades do Senhor, a glória do Senhor, elas são inesgotáveis, O Senhor já nos tem dado a conhecer, assim Ele nos salvou e tem nos santificado, nos transformado, mas assim nós o contemplaremos e o conheceremos eternamente. Então, irmãos, essa noite, com a graça do Senhor, nós vamos estar focando especialmente no versículo 11, desse primeiro capítulo do Evangelho de João, e vamos dar alguns passos nesse desfecho dessa primeira sessão, e então já fazer uma conexão com a próxima sessão, do versículo 19 ao versículo 34, especificamente ali o ministério de João Batista, a pessoa de João Batista e o ministério de João Batista. Mas leamos novamente, irmãos, os versos de 1 a 18 de João, capítulo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então, uma ênfase especial no versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Nós podemos, para essa meditação dessa noite, irmãos, darmos um título para esse tempo que nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Então, um título que pode ser sugerido é A Vida e a Luz do Verbo resplandece na morte e nas trevas da religiosidade ou da religião hipócrita. A vida e a luz do Verbo resplandece na morte e nas trevas da religiosidade. Irmãos, para que nós cheguemos nesse verso 11, vamos ler aqui o verso 8, 9 e 10. Ele, se referindo a João Batista, ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, o Verbo, que vinda ao mundo. Eu gostaria de destacar com os irmãos essa palavra mundo, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Verso 10. O Verbo estava no mundo, mais uma vez. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. 2 versos, 9 e 10, 4 vezes é citado essa palavra mundo. Irmãos, em todas as Escrituras, 66 livros, nós temos a palavra mundo 348 vezes. E essa palavra mundo, ela deriva de 4 palavras hebraicas e 3 palavras gregas. Então, essa palavra mundo, na nossa tradução em português, ela é muito ampla, ela é muito abrangente. Dessas 348 vezes que aparecem em todas as Escrituras, irmãos, 182 vezes a palavra no grego é cosmos. Nós temos aqui essa palavra mundo no Velho Testamento 47 vezes, a palavra mundo, com toda essa abrangência. No Novo Testamento, 301 vezes. Então é uma palavra importante, né? Que o Senhor tem muito a nos falar através do que significa essa palavra mundo. Então, 47 vezes no Velho Testamento, 301 vezes no Novo Testamento, e dessas 301 vezes que é citada no Novo Testamento a palavra mundo, 182 vezes a palavra é cosmos, no grego. E só no Evangelho de João, 78 vezes aparece a palavra cosmos. Então essa palavra cosmos, irmão, ela também é uma palavra abrangente. Há alguns significados desse cosmos no grego, que aparece então só em João 78 vezes. E aqui nós lemos 4 nesses 2 versículos, 9 e 10 de João capítulo 1. Significados dessa palavra cosmos. Pode significar o mundo ou os mundos físicos, o universo criado, ou seja, a criação de Deus.
Outro significado, a ordem de coisas na qual o homem aparece como centro. Um outro significado. E é a ênfase nossa essa noite, principalmente. Um outro significado. O mundo, esse cosmos, significa o mundo ou a ordem de coisas em alienação de Deus, manifestada pela raça humana. A ordem de coisas em alienação de Deus, manifestada pela raça humana. Então, aqui nesses versos, irmãos, se nós olharmos para a nossa Bíblia, no verso 9, a saber a verdadeira luz, o verbo, que vinda ao mundo, cosmos, esse mundo, esse planeta que ele criou, mas que habita os homens que estão alienados de Deus. Vinda ao mundo, ilumina a todos esses que estão vivendo em uma vida de alienação e de independência de Deus. O Verbo estava neste mundo que ele criou. Esta terra também significa significado da palavra cosmos. O mundo foi feito por intermédio dele, não essa rebelião, mas o mundo criado. Mas o mundo, agora se referindo a essa esfera que vive da humanidade que vive em alienação de Deus. Mas o mundo não o conheceu. Ele vindo ao mundo que ele criou, o mundo, aqueles que vivem nessa esfera de alienação, não entrou num relacionamento com ele, com o Verbo, com a luz. Vamos, irmãos, abrir, pode deixar marcado, João capítulo 1, que nós vamos voltar nesse texto, mas vamos na primeira epístola de João, capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2. O mesmo João, ele vai então, pelo Espírito Santo, mostrar para nós o que está então dentro dessa esfera de alienação de Deus, que é a humanidade, apartada de Deus por conta do pecado. Então ele vai mostrar qual é o espírito da nossa raça. Então ele vai dizer, verso 15, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15. Não ameis o cosmos, o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, mais uma vez, o amor do Pai não está nele. Uma tradução alternativa diz, se alguém ama o mundo, não ama a Deus, o Pai. Então, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16. Porque tudo o que há no mundo, olha o espírito dessa esfera de rebelião, tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, o desejo maligno por aquilo que é pecaminoso, satisfazer os desejos, os apetites malignos da nossa natureza caída. Esse é o espírito do mundo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, esse forte desejo de obter aquilo que agrada aos olhos. E por fim, a soberba da vida, um orgulho pelas coisas que são próprias do mundo e um orgulho de uma vida independente de Deus. Isto mostra para nós o que está por dentro, qual é o espírito que rege essa esfera de rebelião, colocada na palavra como cosmos, que é toda a humanidade. Então, uma concupiscência da carne, desejo maligno de satisfazer os apetites pecaminosos da carne, a concupiscência dos olhos, o forte desejo de obter aquilo que agrada aos olhos, e a soberba da vida, um orgulho por aquilo que é desta terra, dessa esfera de rebelião, e um orgulho por uma vida independente de Deus. Mas ele continua dizendo, verso 17, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência.
Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Agora, irmãos, olha aí no capítulo 5 de 1 João mesmo, que ele vai dizer. 1 João capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Essa esfera de rebelião, ela está debaixo do poder, do domínio e da influência do maligno. Irmãos, vamos lá em Lucas, capítulo 4, Evangelho de Lucas, capítulo 4. Há um texto aqui em Lucas que lança mais luz para nós a respeito do que é o mundo e então do que significa o fato de que essa esfera, esse sistema de alienação de Deus está dominado pelo maligno. Olha só, irmão, que impressionante. Lucas capítulo 4, versículo 5. Aqui Jesus está no deserto, sendo tentado então pelo maligno. Ou seja, não nos esqueçamos que este que está sendo tentado é o Verbo de Deus, que se fez carne e que criou todas as coisas, que sustenta todas as coisas. Mas então, o maligno, esse que o servia no terceiro céus, sua criatura, outrora seu servo, né? Este agora que foi o primeiro que se rebelou, a primeira esfera de rebelião contra Deus, contra o governo de Deus, o trono de Deus, os pensamentos e a vontade de Deus, ocorreu então nas regiões celestiais. Então, Lúcifer se rebela contra Deus. Mas, irmãos, agora ele atua nessa terra. E ele se aproxima deste que o criou, mas que se fez carne para redimir os homens, e ele, de maneira tão audaciosa, ele vai então buscar ser tropeço para o Filho de Deus nessa terra, para desviar o Filho de Deus do caminho de realizar a vontade do seu Pai, a obra que seu Pai lhe confiou. Então, verso 5. E elevando-o, o diabo elevou Jesus, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Mateus vai dizer que o diabo elevou Jesus num alto monte e mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e a glória dos reinos do mundo. Versículo 6, disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Foi entregue por quem, irmãos? Gênesis vai mostrar que quando Deus criou o homem para si, para um relacionamento com ele, a imagem e semelhança dele, mas para que o homem nessa terra também fosse um representante da autoridade de Deus. Então o homem ia exercer domínio sobre a terra, debaixo do governo e da autoridade de Deus. Mas quando o homem se rebelou contra Deus, quando o homem escolheu um caminho de independência de Deus, então aquele primeiro que se rebelou contra Deus, ele veio e usurpou a autoridade e o domínio de sobre as nações. Porque agora a humanidade não se submete ao governo de Deus, Satanás usurpa o domínio e a autoridade sobre essa terra. Por isso, aqui ele está falando algo que é real. Ele mostra então para Jesus os reinos do mundo, a glória dos reinos e faz uma proposta: eu te darei tudo isso, porque eu tenho domínio sobre tudo isso. Os reinos da terra, glória dos reinos da terra. Agora fica mais claro para nós, quando João, ele disse ali, nós lemos em João 5, o mundo inteiro, esse cosmos, essa esfera de rebelião, está debaixo do poder, do domínio, da influência do maligno. Irmãos, que coisa terrível. E foi daí que o Senhor nos resgatou. Foi daí que o Senhor nos libertou.
jamais poderíamos sair desse cosmos. Fazíamos parte dele, estávamos aprisionados nele, mas o Senhor estendeu a sua destra e nos resgatou. Dentro disso, irmãos, o mundo, ele tem, por um lado, esse espírito da concupiscência da carne, dos olhos e da soberba da vida. Mas ele também, ele é regido por algumas diretrizes. As diretrizes que regem esse mundo, se interiormente, no interior da humanidade, o que rege é essa concupiscência, esse desejo maligno, essa soberba e esse orgulho, exteriormente, o maligno, ele usa 3 áreas para poder exercer domínio sobre os homens, para influenciar os homens e exercer domínio sobre os homens. E elas são a religião, a política e a cultura, ou as filosofias, as ciências. Assim, desta maneira, o diabo estabelece diretrizes para poder então exercer domínio sobre o cosmos, sobre a humanidade, sobre essa esfera da qual ele então exerce influência e domínio. Aonde nós podemos ver isso, irmãos? Olha João capítulo 19, Evangelho de João, capítulo 19. João, capítulo 19. Nós vamos ler o verso de número 20. Aqui Jesus, então, foi crucificado. Foi colocado, então, a inscrição do motivo pelo qual ele havia sido crucificado. Então, Pilatos mandou escrever Jesus Nazareno, rei dos judeus. Então, os sacerdotes, eles vieram a Pilatos e pediram para que fosse mudado aquilo, que os sacerdotes deveriam escrever que ele disse que era o rei dos judeus, mas Pilatos não mudou a inscrição, ele disse o que escrevi e escrevi. E aí, verso 20, irmãos, muitos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Aqui nós vamos ver, irmãos, essas 3 diretrizes pelas quais o diabo exerce domínio sobre o mundo, sobre o cosmos. Essa inscrição, Jesus Nazareno, o rei dos judeus, ela foi escrita na língua hebraica. A língua hebraica dos hebreus, ela representa então o mundo religioso. O mundo tem a sua própria religiosidade. O mundo tem os seus conceitos acerca de Deus. O mundo tem a sua própria maneira de servir a Deus, de fazer obra para Deus. Então, língua hebraica representa essa esfera da religiosidade que faz parte desse cosmos. Por trás disso, a mente maligna. O latim, que era a língua que prevalecia entre os romanos. E os romanos, então, representam o mundo político. Roma dominava o mundo antigo. Então, por fim, escrito também na letra grega, que se originou na Grécia, o berço da filosofia. Essas 3 diretrizes, religiosidade, política e cultura, ciência, filosofia, são usadas por Satanás para poder exercer sua influência e seu domínio sobre a humanidade. Olha, irmãos, João capítulo 15. João capítulo 15, as palavras do Senhor Jesus, versículo 18. Agora, irmãos, creio que ficou mais claro para nós o que significa esse cosmos, que então é usado tantas vezes nas Escrituras. João capítulo 15, verso 18, o Senhor Jesus disse: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu.
Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo, o cosmos, que jaz no maligno, com a sua religião política e a sua cultura, odiou o Verbo de Deus. Odiou o Filho de Deus. E então o rejeitou, o humilhou, o crucificou. E Jesus vai dizer: se o mundo vos odeia, não se admire disso, porque primeiro ele odiou a mim. E em João 17 ele vai dizer: eu não sou do mundo, mas vocês também não são do mundo. Pelo contrário, do mundo eu vos escolhi. Louvado seja o Senhor, irmão, por essa realidade. Hoje nós não pertencemos mais a este cosmos, mas fomos resgatados e libertados pelo nosso Senhor. Agora, irmãos, eu gostaria de enfatizar uma dessas diretrizes pela qual Satanás usa para exercer domínio sobre o cosmos, que é a religião. Interessante que é difícil de encontrar essa palavra na Bíblia. Nós vamos encontrar a palavra religião lá em Tiago, 3 vezes, citado num pequeno trecho. Agora, o que significa, irmãos, a palavra religião? A palavra religião, ela vem do latim e ela tem 2 significados principais. Um deles, religare, no latim, que significa religar. Religar o quê, irmãos? Religar o homem a Deus. Por conta da ofensa do homem contra Deus, abriu-se um abismo de separação entre aquele que é santo e a nossa raça que o ofendeu. E esse abismo agora ele é intransponível, porque a santidade de Deus foi ofendida. Agora é impossível que esse abismo seja transposto pelo homem. Mas o homem, tendo o diabo exercendo uma influência sobre o homem, sobre esse cosmos, ele vai buscar de muitas maneiras meios para se religar a Deus. Irmãos, no coração de todo homem, uma necessidade de ser amado e ser aceito. Essa é uma necessidade essencial do coração humano. E especialmente, a nossa consciência grita de que nós precisamos que Deus nos ame e nós precisamos que Deus nos aceite. E então, porque há também um senso no nosso coração de inadequação, de dívida com Deus, então, inúmeras maneiras são criadas de se tentar transpor esse abismo e de se religar a Deus. Mais de 4.000 religiões diferentes. E não param de surgir mais, não param de surgir mais. Todas elas, irmãos, tendo por trás uma influência maligna. Porque através das religiões, o diabo engana, o diabo cega, o diabo manipula. Pai da mentira. Rouba, mata, destrói. Então ele usa desses meios para então exercer um domínio sobre a humanidade. Nós vamos ver, irmãos, muito interessante, desde a queda, a tentativa do homem de se tornar aceito diante de Deus. Adão e Eva pecaram. Então a consciência deles acusou que eles estavam sujos, inadequados diante de Deus. Primeiro se escondem entre as árvores, depois vão pegar folhas de figueira, vão costurar, coser, costurar e vão fazer, diz a palavra, cintas para si. A palavra cinta lá significa tanga. O que isso significa na realidade espiritual, irmãos? A nudez fala então do pecado. E essa tanga que Adão e Eva fizeram para cobrir a sua nudez, para que então eles pudessem se colocar diante de Deus de uma maneira adequada e Deus pudesse os aceitar, é uma tentativa de cobrir suas ofensas, cobrir o seu pecado, de se justificar diante de Deus.
Mas, irmãos, isso é inadequado. No entanto, antes de Deus expulsar Adão e Eva do jardim, fez Deus vestimenta de pele e os vestiu. A palavra vestimenta significa túnica. E como Deus faria vestimenta de pele? A tanguinha de folha de figueira, rapidinho ela ia se desfazer. Mas uma túnica de couro, não. Mas para que houvesse uma túnica de couro, um ser inocente teve que ser morto. Para que então a nudez de Adão e Eva pudessem ser cobertas diante de Deus. Então Deus já está apontando. Primeiro Adão e Eva manifestam a sua tentativa de se religar a Deus. E depois Deus vai mostrar, não. Somente através da morte de um inocente, os vossos pecados serão cobertos. E depois oferta, isso Gênesis 3, Gênesis 4, oferta de Caim e Abel. Caim vai oferecer para Deus do seu suor. Caim lavra a terra, trabalha a terra. Então do seu esforço ele pega das primícias ali, dos frutos que ele lavrou, que ele trabalhou e oferece a Deus. E a palavra diz que Deus não se agradou nem de Caim, nem de sua oferta. Uma tentativa de Caim de, pelos seus próprios esforços, agradar a Deus. Mas Abel, ele pega da primícia do rebanho e oferece a Deus, reconhecendo que nenhum esforço, Abel reconhece, o tornaria aceitável a Deus, mas somente a vida de um inocente. Mas, irmãos, o diabo ele usa então da religião. Agora, nesse significado, religare, Deus é o único que poderia religar o homem a ele. E como ele religa? Jesus disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Ninguém pode transpor esse abismo da ofensa do pecado, senão por mim. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, através da obra de Cristo, sua encarnação, morte e ressurreição, é o meio pela qual o homem é religado a Deus novamente. Deus só pode aceitar aquele que então é lavado pelo sangue do Cordeiro, é justificado pela justiça que foi feita na cruz do Calvário. 1 Timóteo 2,5, Paulo vai dizer que porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. A palavra mediador é pontífice ou construtor de pontes. Só há um que poderia construir uma ponte para transpor o abismo e religar o santo Deus ao homem pecador, Cristo Jesus, homem. Louvado seja o Senhor por isso. Agora, irmãos, voltando em João 1. João capítulo 1. Verso 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. No verso 10 é dito que este que criou esta terra para a habitação do homem veio até ela, e esses que estavam nessa esfera então agora de rebelião não o reconheceram nem entraram no relacionamento com ele. O mundo não o reconheceu, o mundo não entrou numa esfera numa comunhão com ele, não o recebeu. Mas a palavra diz no verso 11 que ele veio para o que era seu. O povo judeu, irmão. Esse povo não era um povo desconhecido. Esse povo era um povo preparado por Deus para receber o Verbo, para receber o Messias, para receber o Salvador do mundo. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Foi Deus que escolheu Abraão, que vivia numa terra de idolatria, Ur dos Caldeus. Foi Deus que se revelou a Abraão e o chamou para um relacionamento,
para ser seu servo, para o seguir. Foi Deus que fez aliança com Abraão. Foi Deus que fez promessa para Abraão. Abraão, de ti, Abraão que era um velho e que tinha então sua esposa idosa, velha e estéril, Deus faz uma promessa. Abraão, de ti, velho, marido de uma esposa velha e estéril, eu farei uma grande nação. Impossível para os homens, mas possível para Deus. Foi Deus que disse, através da sua descendência, Abraão, eu abençoarei todas as famílias da terra. Porque o Salvador da humanidade viria dessa descendência. Então Abraão gerou Isaque. Isaque gerou Jacó. Jacó teve 12 filhos, as 12 tribos de Israel. Esse grande povo se formou. E agora chegou o tempo do Verbo se manifestar. As profecias se cumprirem. E agora ele vem e se manifesta. O Verbo se faz carne. E ele veio para o que era seu. E esse povo, irmãos, que recebeu os oráculos de Deus através de Moisés, através dos profetas, eles tinham ali a mente de Deus revelada, os propósitos de Deus revelado para ele, a aliança de Deus com eles, e eles conheciam isso muito bem. Eles tinham tudo isso, irmãos, o templo, os sacerdotes, todo o serviço religioso, sacerdotal, os oráculos de Deus, irmãos, um povo separado por Deus e para Deus. E que tinham conhecimento de que havia uma promessa do Messias, chamado Cristo, o ungido de Deus, o Salvador. Todos tinham esse conhecimento, os judeus. Mas quando ele se manifestou, ele veio para o que era seu. O que ele encontrou, irmãos? Vamos em Isaías, capítulo 29. Deixa marcado João. Isaías, capítulo 29. Isaías capítulo 29, versículo de número 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente ou mecanicamente aprendeu. Jesus, ele cita isso para os judeus. Bem profetizou Isaías a vosso respeito. Mateus 15, Jesus disse isso. Honram-me com os lábios, mas o vosso coração está longe de mim. Os oráculos de Deus, as alianças de Deus, o templo, todo o serviço religioso, mas um coração distante de Deus. Uma religiosidade hipócrita, sem realidade, sem Deus. Abra agora, irmãos, em Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5. Olha as palavras de Deus para então este povo separado por Ele, mas que não tinha mais amor por Deus, não tinha mais verdadeiro temor, reverência, zelo sincero de amor por Deus e pelas coisas de Deus, que viviam sim uma vida religiosa, mas fria, sem realidade. Amós capítulo 5, verso 21. Olha o que o Senhor diz a este povo. Aborreço, Deus dizendo, desprezo as vossas festas e com as vossas assembleias solenes não tenho nenhum prazer.
assim o Verbo de Deus se manifestou e encontrou este povo. Com toda a prática religiosa, mas com o coração distante. E então o Senhor diz que Ele se aborrece, que Ele não se alegra dessa vida que eles levavam e dessas práticas. Verso 22. E ainda que me ofereçais holocaustos e as vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Oh, irmãos, o Senhor, Ele não busca forma exterior, Ele não busca aparência, Ele não busca barulho, performance, mas o Senhor busca verdade no íntimo. O Senhor busca corações que verdadeiramente o reconhecem e o amam. E isso não foi encontrado quando o Verbo se fez carne. Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Irmãos, a repreensão mais dura do Senhor Jesus nessa terra foi contra os religiosos hipócritas. No capítulo 23 de Mateus, não precisamos abrir, 7 vezes Jesus vai dizer para esses religiosos hipócritas, Ele vai dizer assim: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E Ele repete isso 7 vezes, irmãos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. E nesse mesmo contexto do capítulo 23 de Mateus, Ele vai dizer: vocês são sepulcro caiado. Por fora, belos, branquinho, mas por dentro, mortos. Então Ele vai dizer: aos olhos dos homens, vocês se passam por justos, vendem uma aparência justa, mas o vosso interior está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Foi isso que o Verbo encontrou quando Ele se manifestou nessa terra. Corações frios, uma religião de aparência e corações cheios de hipocrisia e de iniquidade, irmãos. E muitos homens corruptos, usando do nome de Deus, da palavra de Deus, das coisas de Deus, para ter domínio, posição, status e lucro pessoal. Irmãos, isso é tão incrível, nós vermos isso dentro do cristianismo hoje. O que nós vemos hoje não é uma coisa nova. Mas é tão chocante nós vermos esse quadro nas Escrituras Sagradas e olharmos para os nossos dias e vermos as mesmas coisas acontecendo. Religiosidade hipócrita, falsos profetas, comércio usando o nome de Deus, a palavra de Deus, busca de status, domínio, de glória pessoal, de lucros, lobos vorazes no meio do rebanho. Vamos voltar em João capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. João capítulo 1, verso 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas, a todos quantos o receberam o Verbo. Havia um pequeno remanescente em Israel que o aguardava de coração sincero. Mas aqui, esse todos não é só esse pequeno remanescente de Israel, mas eram também os gentios. O povo que não fazia parte, então, dessa descendência de Jacó, descendentes de Abraão. Então todos, sejam judeus ou gentios, que receberam o Verbo, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Quem são esses? A saber,
os que creem no seu nome. Louvado seja o Senhor, irmãos, porque nós o recebemos. Um dia, o Evangelho da graça de Deus nos foi anunciado. O Espírito Santo ministrou ao nosso coração. O Pai nos atraiu para seu Filho. E então, quando ouvimos a palavra da verdade, irmãos, e cremos, nós recebemos da parte de Deus, pela ação do Espírito Santo em nós, um poder de sermos feitos filhos de Deus. E ele continua dizendo, verso 13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O nascimento da carne e do sangue, da vontade do homem, toda a humanidade participa. Todos nós nascemos de um homem e de uma mulher, né? Mas o nascimento que vem de Deus só experimentam aqueles que creem no Filho de Deus. Portanto, irmãos, isso é sabido, essa história de que todos são filhos de Deus não é bíblica. Todos são criaturas de Deus. No entanto, Jesus mesmo disse em Mateus, quando ele foi comissionar os seus apóstolos, ele disse, ide e pregai o evangelho a toda criatura. E Marcos vai dizer, aquele que crer será salvo, aquele que não crer será condenado. Então, filhos de Deus são apenas aqueles que creem no Verbo, aqueles que recebem o Filho de Deus. Eles recebem por parte de Deus um poder de serem feitos filhos de Deus. Isso será abordado novamente no capítulo 3 de João, a conversa de Jesus com Nicodemos, né? Se você tem que nascer de novo, Nicodemos, senão você não pode ver e nem entrar no reino de Deus. Louvado seja Deus por essa realidade, irmãos, que cremos, fomos feitos filhos de Deus, vimos o reino e o rei e entramos no reino pela graça dele. E foi citado pelo nosso irmão na abertura, que grande amor nos tem concedido o Pai, 1 João 3, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. E agora nós recebemos o Espírito do Filho de Deus, o qual clama em nós, Abba, Pai. Por isso Jesus disse, vocês vão orar agora assim, Pai nosso, que estás no céu. Romanos 8 vai dizer que esse Espírito que veio trazer o poder de nós sermos feitos filhos de Deus, nascermos de Deus, o primeiro nascimento natural do sangue da carne, o segundo nascimento vem de Deus para aqueles que creem no Filho de Deus. Romanos 8 vai dizer que esse Espírito que opera isso em nós, ele confirma, ele testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E Gálatas, irmãos, capítulo 6, versos tão maravilhosos que resumem isso que nós temos compartilhado aqui. Paulo vai dizer assim, longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era um judeu, versado no judaísmo, destacado, reconhecido, mas seus olhos foram abertos. Então agora ele vai dizer, longe de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O cosmos, para Paulo, não tem mais efeito nele. Eu não faço parte mais desse cosmos. Esse cosmos está crucificado para mim. Ele está morto. Irmãos, que nós possamos ser ajudados pelo Senhor. Porque este mundo, ele é sedutor. Ele encontra correspondência nessa carne, que nós temos que negá-la e crucificá-la a cada dia, irmãos. Mas nós temos que experimentar este fato, que o mundo está morto para nós. Nós não fazemos parte desse cosmos, como Jesus não faz. Mas ele diz também, e eu crucificado para o mundo. Quando o mundo olha para mim, ele vê um homem crucificado.
morto para o mundo, mas vivo para Deus. Isso é testemunho, irmãos. E aí ele vai concluir dizendo, nesse mesmo Gálatas, capítulo 5, capítulo 6, ele vai dizer assim, olha, a circuncisão da qual os judeus, aquela marca no corpo de pertencimento e de aliança com Deus, dada por Deus, a circuncisão para Deus não é nada. E nem a incircuncisão, mas o que vale é ser nova criatura. E isso todo aquele que creu no Filho de Deus se tornou nova criatura. E aí ele vai dizer assim, agora em Cristo, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem valor, mas a fé se evidencia pelo amor. Irmãos, olha a perfeição da palavra. O que Jesus disse? Que os discípulos dele seriam reconhecidos pelo amor. Pelo amor. Por isso que João foi dizer ali, nós lemos que aquele que ama o mundo não ama a Deus. O amor do Pai não está nele. Porque ele ama esse sistema rebelde contra Deus. Então, irmãos, aquele que está crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para ele e agora é uma nova criatura, ele deve evidenciar amor a Deus e amor ao próximo, seja ele irmão ou seja ele não irmão. Último texto, irmãos, creio que é o último texto, nós já vamos estar encerrando. Vamos abrir em Tiago para nós vermos essa palavra religião. Depois de Tiago, depois nós vamos abrir em João de novo, mas vai ser o último mesmo. Tiago, capítulo 1, irmãos, nós vamos ver então essa palavra religião, que aparece tão pouco nas Escrituras, mas interessante que aqui essa palavra religião, ela não aparece com aquele sentido de religação. Vamos ler então o versículo 26 e 27, Tiago, capítulo 1, versículo 26 e versículo 27. Se alguém supõe ser religioso, e a palavra aqui, irmãos, no original, é relegere. E essa palavra aqui, irmãos, diferente da religare que nós vimos, ela significa ler novamente, ou ler com atenção para uma prática coerente. Olha que interessante. Como que o Espírito Santo, usando Tiago, ele vai usar essa palavra religião, mas de uma maneira adequada. E essa palavra aqui, relegere, no original, ela significa uma releitura da palavra de Deus para que as nossas práticas sejam coerentes com ela, com os ensinamentos do Senhor, com a sua palavra. Então, leamos o texto 26. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vazia. Irmãos, será se há um tropeço maior nas nossas vidas do que na língua? Aonde nós mais tropeçamos diariamente é a nossa língua. Por isso, Tiago aqui ele está como que dizendo, você se julga alguém piedoso, consagrado, dedicado a Deus, então releia as Escrituras para que a conduta de vocês no dia a dia seja coerente com elas. Seja um religioso, entre aspas, segundo a verdade, segundo as Escrituras. Né? E aí ele continua dizendo, verso 27, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, amor.
e a si mesmo guardar-se incontaminado do cosmos, do mundo. Não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há. Agora, para nós encerrarmos, irmãos, voltemos em João capítulo 1. João capítulo 1. Verso de número 6. Houve um homem. Agora presta atenção, irmãos, nessas próximas 3 palavrinhas. Enviado por Deus. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. O Verbo veio para o que era seu, mas ele encontrou uma religiosidade fria, hipócrita, sem Deus. Mas Deus foi gracioso com este povo, porque Deus tem uma aliança com esse povo. O significado do nome João, Deus é gracioso. De Malaquias a Jesus, 400 anos sem uma voz profética. E Deus então vai levantar um profeta, que ele já havia profetizado a vinda deste profeta lá em Isaías, voz do que clama no deserto. João Batista. Agora, irmãos, louvado seja Deus, verso 6, houve um homem enviado por Deus. Deus enviou João. E agora ele, usado por Deus, vem então chamar este povo que está distante a uma conversão, a se voltarem para Deus. Agora este profeta, cheio da unção e do poder do Espírito Santo. Interessante, né, irmãos? A palavra do Senhor, ela não testemunha para nós nenhum milagre acontecido, feito por Deus através do profeta João. Mas, irmãos, Jesus vai dar um testemunho acerca dele, que dos nascidos de mulher não houve ninguém maior do que João. Um profeta cheio do poder de Deus. Ele então vai chamar a nação de Israel de volta para Deus. Há uma conversão. Agora este profeta ele vai clamar: arrepende-se. Ele vai clamar para que o povo se volte. Ele vai clamar num deserto, irmãos. Ele estava num deserto literal, mas ele está profetizando num deserto espiritual, num deserto de corações sequiosos, amando ao mundo, distantes de Deus. E assim João faz esse chamado de um retorno para Deus. Irmãos, nós devemos extrair dessas verdades princípios para nós. A religiosidade, ela é algo que agrada a nossa carne. Porque a vida religiosa, superficial e hipócrita, ela não precisa de cruz. Mas o discípulo de Jesus Cristo, ele só pode seguir a Jesus no caminho da cruz. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aquele que não se negar dia a dia não pode ser meu discípulo. E aí, irmão, aonde eu estou? Como discípulo de Jesus, aonde você está? Aonde nossa família está? Aonde o povo do Senhor está? O Senhor tem levantado nesses dias, irmãos, João Batistas, para clamar nesse deserto espiritual. Para que então o seu povo se volte para ele. Aquela foi a primeira manifestação, mas agora para que o seu povo se volte para ele, naquele tempo foi um remanescente.
e também dessa vez será um remanescente. Mas Deus tem levantado os seus João Batistas para clamar neste deserto: converte-se, arrepende-se, endireite as suas veredas, porque é chegado o reino dos céus. Assim como foi naqueles dias, também assim será e tem sido nos nossos dias. Amém, irmãos. Vamos orar. Ó Pai, nós queremos agradecer porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E Ele resplandeceu nas trevas do nosso coração e nós vimos a sua glória, glória como Teu unigênito, Pai. E Te louvamos, Pai, porque Teu Filho foi obediente até a morte, morte de cruz. E tendo nos amado, nos amou até o fim, nos resgatou, nos reconciliou com o Senhor, nos fez filhos do Senhor. Muito obrigado, Pai, por ter nos libertado do império de trevas e ter nos desarraigado deste mundo tenebroso e nos selado com Teu Santo Espírito como povo do Senhor. Glórias ao nome Teu. Ó Pai, agora nós queremos pedir a Ti, fortalece-nos nesses dias que estamos vivendo, fortalece a nossa fé, Senhor. Renova nossas forças, o nosso homem interior na força do Teu poder. E nos ajuda a nos voltarmos para Ti e prepararmos nossos corações para a vinda do Teu Filho, Pai. Nós pedimos a Ti, tem misericórdia de nós e liberta-nos, Pai, de vivermos uma vida de aparência, uma religiosidade vazia, hipócrita, mas sermos encontrados no Teu Filho. Experimentarmos essa realidade de o mundo estar crucificado para nós e nós para o mundo, mas vivermos para Ti. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por Tua palavra, por este tempo, por Tua presença, Senhor. Queremos guardar Tua palavra no nosso coração, Senhor. Muito obrigado. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.